Bom dia a todos. Dizer da nossa alegria de estarmos aqui, Patrícia. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer muito grande. E eu gostei muito da combinação transdisciplinar que foi feita. Vamos trabalhar um pouco com a agricultura e depois com as artes, que tem tudo a ver. Na transdisciplinaridade a gente tem que pensar dessa maneira e agir dessa maneira, né? Então é um prazer muito grande. Eu estou atualmente lá na Exalc, USP, né, e trabalhando com o Centro de Agricultura Tropical Sustentável, né, um centro de síntese do conhecimento, junto com a Cátedra Luiz de Queiroz, que é da agricultura, minha formação é toda nessa área da agricultura, e estou ligado também a um INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é dedicado a semioquímicos para a agricultura, que é nessa área da química aí, né, de voláteis, de plantas, de insetos que podem substituir os agrotóxicos, né. Então o trabalho nosso é todo, desde sempre, ligado à sustentabilidade, à possibilidade de criar mais sustentabilidade na agricultura e na medida possível, restringir ao máximo esses produtos químicos que nós usamos na agricultura, né. Você passa, eu passo? Como é que... Esse aqui? Primeiro? De baixo, tá. Bom, então, o que nós vamos falar aqui é uma reflexão, né, sobre esse tema, que é um tema extremamente complexo, né, porque liga agricultura e meio ambiente, né. Isso é realmente algo que a gente tem que ter um sentido de muito entendimento e de muita compreensão do que é agricultura e que é meio ambiente, né? E então, aqui o César me passou, é um prazer muito grande ter o César aqui como coordenador aqui da mesa, porque nós fomos reitores juntos, né, ele da UFMG e eu da Federal de Viçosa, lá tempos atrás, né, César? E foi um prazer muito grande, a gente interagiu muito e eu tenho a honra de tê-lo aqui comigo nessa mesa, né? E ele me passou esse projeto que está aqui no Instituto, nos Estudos Avançados, Transdisciplinares, sobre as leis da ciência e da natureza e o desenvolvimento insustentável, né? Caminhos para o futuro saudável. Então eu contei essa frase dele do grupo, né, nesse projeto, que estamos no estágio em que sejamos talvez a última geração que deverá tratar a natureza de forma tão insustentável como estamos a fazer. Então esse pensamento é um pensamento que a gente tem, eu gostei muito, e é um pensamento que nos norteia também, né? E começa aqui sempre lembrando, né, desse processo civilizatório nosso, que a agricultura, né, por volta de 12 mil anos atrás, ela foi inventada, né? E ela é realmente um passo muito importante no processo civilizatório, né? Só lembrando isso juntamente com todas as outras revoluções que nós tivemos, né? E lembrar sempre que a agricultura é, por natureza, uma atividade disruptiva, né? Você trabalha com o meio ambiente para produzir alimentos, fibras, né, e combustíveis. Isso sempre foi assim e foi escalando desse jeito, né? Então essa é o ponto básico. E aqui eu tirei da última, da Mackenzie, um trecho também que eu gostei muito, que eu acho que em poucas palavras resume o que a gente tem em mente, né? Que é o apetite da humanidade por terras contínuas continua a crescer, impulsionado pelo crescente procura de alimento, carne e combustível. Ao mesmo tempo, há uma maior consciência e um compromisso sobre a importância vital da proteção do capital natural, né? Encontrar o equilíbrio entre essas exigências, por vezes concorrentes, é possível, embora difícil. O futuro traz novos desafios e compromissos adicionais para o clima e a biodiversidade, e a nossa utilização da terra terá de se adaptar. Então eu acho que isso resume muito bem a preocupação de quem está, com quem eu estou trabalhando e está trabalhando nesse sentido, né? E esse mesmo apetite, né, ele existiu no Brasil quando o Brasil se industrializou, né?
final da década de 60, início da década de 70, o Brasil teve o seu primeiro avanço industrial. Então muita gente saiu do campo e veio para a cidade. Tá? E na cidade não produz alimento, né? Vende-se alimento, mas não produz. Então houve aí um início de uma, que a gente mostra isso aqui, de 24 de abril de 68, no Estadão, né, escassez alimentar no Brasil. O Brasil, nessa época, ele importava 30% do alimento que consumia. Né? E um trabalhador, ele gastava 49% da sua renda, né, para comprar uma cesta básica. Né? E isso estava se agravando ainda mais. Né? Então, aí houve a possibilidade, então, através da ciência, né? E aí teve uma participação muito grande da minha Universidade Federal de Viçosa, lá em Piracicaba, de estudar o solo e ver o que estava acontecendo aonde. Né? Os militares haviam uma ideia entre eles de ir produzir alimento na Amazônia, né? E isso seria uma catástrofe absoluta, né? Mas depois eles viram que tinha possibilidade. Porque o Brasil é praticamente, quando a gente vira o Brasil de cabeça para baixo, assim, você vê que basicamente é a Amazônia e Cerrado. A gente tem muito pouca terra agricultável. Né? O centro do Brasil todo é Cerrado. E o Cerrado é uma terra muito temperizada, né? Não tem matéria orgânica. E é uma estrutura muito boa de solo, mas tudo que cai ali lixivia. Água, tudo que você botar ali vai embora. Né? Então, por isso, essa vegetação do Cerrado é como ela é. Né? É uma vegetação baixa. Né? Então, através da ciência, se descobriu, né, são 15 anos de trabalho de Lavras, de Piracicaba e Viçosa, mostrando que o problema do Cerrado era uma terra ácida. Né? E essa acidez poderia ser corrigida com calcário, que é muito abundante no Brasil. E com isso você poderia fertilizar aquela terra e produzir alimento. Então, aí nasceu, naquela época só existia uma agricultura, que é a agricultura temperada. Né? E a gente importava a comida da agricultura temperada, da região temperada do mundo. Não existia agricultura tropical, exatamente porque os terrenos, né, nos trópicos eram lixiviados, não comportava agricultura. E a partir daí, então, o que aconteceu foi um aumento da produtividade, né, nesses terrenos por conta da evolução da própria ciência. Né. E aí tem aí os que tiveram, né, participação, né, nessa parou aqui. Dá um help aqui. Quando se... Aqui. Tá, deu certo agora. Então, a região tropical, nós temos muita água, muito sol, muita luminosidade, né? E terras que poderiam ser agricultáveis, né? Não tinha agricultura, mas tinha terras agricultáveis. Então, esses solos foram transformados e, com isso, nós conseguimos hoje, aqui passando assim rapidamente, para dar um tempo para a gente discutir alguma pergunta, né? Mas o que aconteceu, então, foi que a produtividade, a partir ali está 1976, até recentemente, ali está 21, né? Não, 12, né? Mas essa curva ela não muda muito. Você aumenta a produção, no vermelho, né? E graças à produtividade. Então, e o volume de terra, a área agricultável, né, que se transformar em agricultável, ela cresce, mas ela não cresce na mesma proporção. Isso por quê? Porque se você aumenta a terra com a mesma produtividade, com a mesma ciência, vamos dizer assim, você precisa de muita terra. Se você aumenta a eficiência do processo através da intervenção, né, e muito baseado em experimentação agronômica, né, você tem então a possibilidade de ter
Esse quadro mostra para a gente que se tiver um projeto bem conduzido no Brasil, o Brasil não precisa desmatar, né, para produzir alimento. Isso, o desmatamento ilegal, ele é crime, não há necessidade de fazer isso, então tem que regular. O grande problema disso é falta de fiscalização, falta de um controle, falta de um planejamento realmente que possa coibir, né, mas nós não precisamos desmatar. Bom, aqui mostrando o resultado disso, né? Então, a gente importa para a agricultura, né? Para uso da agricultura, em vermelho ali, né? E nós exportamos aquela parte lá de cima em verde, né? Então, há um saldo comercial muito interessante dessa atividade para o país, uma oportunidade do país gerar riquezas, né? Então, esse saldo, só para vocês terem uma ideia, ele foi responsável por saldar a dívida do Brasil externa. Os nossos mais antigos lembravam muito bem da dívida externa do Brasil, né, que era um problemaço, como é a Argentina hoje, né? E graças a esse superávit comercial, a gente conseguiu quitar essa dívida, né? Então, o papel da agricultura brasileira é ela está inserida nessa questão da segurança alimentar interna e mundial, né? Para vocês terem ideia, a exportação do Brasil hoje atinge, né, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo, que depende da exportação de 6 itens do Brasil. Na pandemia, por exemplo, foi uma coisa muito interessante, porque o Brasil teve a oportunidade de socorrer muitos países, evitando a fome, né? A fome não é uma questão ligada diretamente à produção, mas ela depende, o enfrentamento da fome depende da disponibilidade de alimento, mas não significa necessariamente que tendo alimento você acaba com a fome, porque a fome é uma questão social, econômica social, né? Então não é simples muitas vezes, depende muito da questão política, né, das políticas públicas, e é uma questão da própria sociedade, não é só uma questão da produção de alimento, mas na pandemia foi isso. E a FAO, ela estima, né, porque o poder aquisitivo da China, por exemplo, o poder aquisitivo na Ásia, né, está aumentando muito. E a gente luta aqui no Brasil para melhorar o poder aquisitivo das pessoas. Nós temos um problema de pobreza muito grave no nosso país, que precisa ser equacionado. Mas na medida que essas pessoas sobe o salário delas, sobe a renda delas, elas querem comer, né, e querem comer bem. Então, toda vez que você aumenta muito, suponhamos que o Brasil tivesse essa felicidade de aumentar muito o salário mínimo, por exemplo, com a atual situação, o quilo de arroz ia para R$50, o quilo de frango ia para R$80, porque você não teria produção para isso. Na medida que você aumenta o poder aquisitivo, você não tem o que ofertar. Então a demanda, isso tem que ser muito equilibrado, né? E a FAO, ela estima que 40% da produção do Brasil tem que ser aumentada em 40% para ajudar o mundo a não ter mais fome do que tem, né? Então bem combater a fome toda, que é uma outra questão. Mas esse aumento da renda tem uma implicação, então, né? E aí então nós tivemos o primeiro salto que a gente fala da agricultura, foi o Norman Bowling, que foi o prêmio Nobel, em que ele criou essa agricultura que a gente conhece, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, no México, né? No mundo todo, né? Para vocês terem ideia, a agricultura que os Estados Unidos tem até hoje é exatamente a do primeiro salto, que é a base de produtos químicos, né? E o Brasil deu o segundo salto, usando então o seu território para produzir alimento, que nos trópicos não existia isso. Agora, o terceiro salto é exatamente a questão da sustentabilidade que ele está trabalhando com a ciência, né? E que é a salvação que nós temos que ter para a convivência com
com a produção de alimentos. Então, os desafios que nós temos pela frente, estou dando um pulo aqui para adiantar um pouquinho, mas a gente sabe que, aí agora voltando para a questão do negócio, né? Negócio da agricultura, a gente chama de agronegócio, né? Que é o agribusiness, né? E a gente sabe que no Brasil o agronegócio concentra a renda, né? E numa parcela pequena das propriedades rurais. Então esse é um grande desafio que o Brasil tem, né? Que essa agricultura não seja mais concentradora, né, do que outras atividades no Brasil. Nós temos solos muito degradados, principalmente aqueles utilizados para pastagem, que o Brasil cria carne, né, produz carne baseada no pasto. Né. O mundo é na base de ração, o Brasil tem a carne mais verde do mundo porque é a pasto. Né. Mas isso gera, por falta de cuidado, degradação do solo. Então o Brasil tem uma degradação dos solos por conta da pastagem que é absurda e precisa ser resolvida. Nós temos uma ineficiência muito grande no uso dos recursos naturais, a questão da água, a questão do solo mesmo, né? A gente tem que melhorar muito isso. E nós temos uma inadequação muito grande no uso dos produtos químicos, que é exatamente o que veio do primeiro salto da agricultura, que foi baseada em produtos químicos e que até hoje a gente, por exemplo, se discute muito a questão da substituição dos agrotóxicos. Eu estou nessa pegada, nós estamos trabalhando muito em Piracicaba com essa questão, com o centro, porque já se normatizou isso, né? Não tem jeito de sair dos agrotóxicos, mas tem, claro que tem. Então nós temos que reinventar uma outra agricultura que não seja tão dependente desses produtos químicos, porque a gente sabe dos malefícios que eles causam. Mas num país que tem a quantidade de água, luz que nós temos, você não tem condição de ter uma cultura, né, uma plantação, sem esses agrotóxicos. Mas então o que você tem que fazer? Que é exatamente o que nós estamos tentando. Primeiro, outro tipo de planta que não seja essa, que nós estamos, outras sementes que não sejam as que nós temos, né? E trabalhar nesses conceitos, né? E a questão do desmatamento é uma questão ilegal. Isso não tem, se alguém desmatar para plantar, tem que ser preso. Isso o Brasil tem que cuidar disso, né? Já chega, não é possível mais, né? Agora, essas críticas que muitas vezes o agro recebe, eu estou comentando aqui, né? Esses fatos e números, isso ajuda a identificar aquilo que está errado, né? E tem movido, principalmente as críticas internacionais, tem movido muito o Brasil a fazer melhor, né? Mas então, perdão. Então, bom, estou voltando para trás, estou perdendo aqui. Você vai ter que me ajudar aqui. Para frente, mais para frente, aí, mais um. Bom, então é isso, né? A gente sabe da relevância do agro, isso é evidente, a questão de segurança alimentar, renda e empregos. Hoje, por exemplo, o agro no Brasil, ele está absorvendo jovens talentosos do Brasil que muitos estavam indo para o exterior, estão agora agregados à agricultura, e isso é muito interessante porque a gente está vendo muito movimento, startups, as agritechs, que estão trazendo uma novidade muito grande, não só para o Brasil. Para vocês terem ideia, eu queria falar isso mais à frente, mas eu acho que é oportuno agora. Com essa guerra da Ucrânia, né, e agora também Israel, essa coisa, esses países ofertavam para a gente fertilizantes, porque o Brasil nunca se preocupou em produzir o seu próprio fertilizante. 95% daquele material importante para transformar o solo brasileiro era importado. Com essas guerras isso parou. Então hoje você tem muitos alunos de universidades, muitos empreendedores usando biológicos
substâncias, bactérias, fungos, vírus, fermentações, né, que estão vindo para o campo. O Brasil deu um salto ano passado, o uso de biológicos, controle biológico. O Brasil teve um aumento de 67% no uso de biológicos na agricultura, enquanto os Estados Unidos continuou, e olha que o Brasil já vinha crescendo. Os Estados Unidos está estagnado em 16% há muito tempo. A agricultura dos Estados Unidos é muito mais agressiva do que a nossa, a partir desse momento que a gente começa a trabalhar esse cenário, né? E essa questão também que tem melhorado, né, nessa busca de sustentabilidade, quando você olha a atuação do agronegócio em São Paulo, Minas, Paraná, você tem uma relação de pouca... você tem uma renda que ela é muito concentrada e não traz muitos benefícios, né? Inclusive eu achei isso aqui outro dia lendo no Estadão, que o agro no centro-oeste ele vai contribuir, está contribuindo para uma menor desigualdade no país. Então você vê que as novidades, aquilo que é novo no agro, já tem um atendimento às críticas que são feitas. É lento, não é na proporção que deveria, mas o que a gente tem que entender é que o agricultor, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, ele quer ser verde, ele quer trabalhar a questão do verde, mas ele não pode ficar no vermelho, né? Porque ele tem família para cuidar, ele tem obrigações para cuidar. Então, essa é uma questão que mostra para a gente que está havendo a evolução. Aqui também é muito interessante isso aqui, é meio complicado esse gráfico, mas se você olhar no tijolo ali, na vermelho tijolo, é o centro-oeste. Você vê que de 2010 para 2020, né? Opa, volta para mim. Aí, o PIB dessa região centro-oeste melhorou substancialmente graças a atividades agrícolas. E aqui tem uma coisa, viu, César, muito interessante. Eu estive na Federal de Goiás, fazendo um trabalho lá. A Federal de Goiás, ela hoje tem uma das medicinas mais interessantes do Brasil. E basicamente gente que da UFMG, ex-alunos aqui, doutorandos, doutores, formados aqui. A oftalmologia de Goiânia é hoje referência nacional. Agora, por que isso? Porque aumentou a renda. Na medida que você aumenta a renda, você começa a alocar mais empregos e mais possibilidades de desenvolvimento, né? Bom, e aí nessa questão da bioeconomia, da sustentabilidade e preservação do meio ambiente, o mais importante que está acontecendo no Brasil é a mudança no processo de produção de alimentos, né? Então há uma expansão agora da diversidade, né? E o Brasil tem uma oportunidade. A gente sempre fala que o Brasil perde todas as ondas, né? Ele vai na quebrada da onda. Aqui tem uma onda que o Brasil, com seus talentos, poderia aproveitar muito, é vender para o mundo tecnologias, né, da natureza, mais baseadas na natureza, com a produção de alimentos de uma maneira diversificada, né? Aqui, por exemplo, esse projeto Regenera, que eu sou até um consultor deles, tem Embrapa, Federal de Lavras e Epamig, o uso de controle biológico, o uso de fungos e bactérias. Gente, isso aqui é uma revolução, né? Já é uma coisa antiga, já se fez na Alemanha. A Alemanha é sempre um berço dessas coisas, né? Mas a agricultura regenerativa, ela é muito mais próxima da natureza do que o que nós temos. Por quê? Porque ela trabalha com produtos biológicos. O controle biológico no Brasil, para vocês terem ideia, com a agricultura regenerativa e outras coisas mais, o Brasil hoje é o país que tem mais controle biológico de pragas do mundo a campo. Não tem ninguém no mundo que faz mais controle biológico a campo do que o Brasil. A quantidade de empresas, startups que entraram nesse segmento é muito grande. E a questão dos solos, né, que são tratados na agricultura regenerativa. Então, há um cuidado. Aquele solo que a gente nunca olhou para ele, né,
A agricultura que eu aprendi era de cortar com arado. Você pegava o terreno, cortava aquilo ali, né, remoía tudo, e isso causava um estresse muito grande na microbiota do solo. Esse negócio de microbiota, inclusive hoje na medicina, né, está muito forte também, a microbiota do estômago, do intestino, né, e no solo também se descobriu essa microbiota, e a gente parou de cortar o solo, parou com isso, né? Muito pelo contrário, a gente cuida hoje do solo como uma coisa. Hoje não é a terra que é o mais importante, hoje é o solo que é mais importante do que a própria terra, né? E nós temos então uma possibilidade muito grande de restauração da qualidade, aumento da fertilidade, e eu vou mostrar por que isso aqui, né? Olha, esses são os biológicos que a gente fala, né? Aqui nesse preto branco aqui, o preto ali é um inseto, né? Essa fotografia não mostra muito, mas não tinha outra. E ele está envolto por um fungo que foi aplicado na lavoura, né? Esse fungo foi fermentado. Então, se você faz a fermentação de determinados frutos, tem que ter muito cuidado, claro, né? Você precisa ter, inclusive as universidades não estão formando esses técnicos que precisam, está tudo muito adaptado, porque a gente não está focado, né, em formar técnicos em microbiologia, por exemplo, né? Uma carência enorme no país e ninguém está muito preocupado com isso. Eu estou tentando, com mestrados profissionais das universidades, tentando ver se a gente cria, através de mestrados profissionais, gente que pode, porque você não vai, na fazenda lá em Mato Grosso, você não vai conseguir contratar um doutor para cuidar de fermentação, mas você precisa de técnicos, né? Mestres, né? Mestrados muito importantes nessa área para ajudar, né? Mas então, esse é um tipo de um insumo, né, que nós chamamos. Aqui, olha, é interessante isso aqui. Essa parte de baixo, para economizar tempo, eu juntei as imagens, mas embaixo dá para você ver que é uma unidade industrial, tá certo? Essa unidade industrial produz esses fungos, bactérias, para aplicar no campo, né? Mas o fazendeiro, como a indústria está lenta e é caro, né, e não tem disponibilidade, eles começaram a fazer isso na fazenda. Isso chama fermentação on-farm, né? Então eles fazem na fazenda. É um risco. Claro, você está trabalhando com micro-organismos, você faz fermentação na fazenda. Olha aqui essa de cima aqui que eu tirei. É uma fermentação. O cara faz isso daí e joga no campo, né? E aí você fala que não faz isso, pelo amor de Deus. Você pode estar contaminando, você pode estar isso, você pode... Não é assim. Mas quem vai me ajudar a fazer diferente? E eu não quero comprar isso de empresa, porque é caro. Agora está ficando mais barato, as empresas estão fazendo mais, né? Mas então, agora o que a minha experiência, eu conto isso nas minhas falas, que eu acho interessante, né? Porque eu sou pesquisador de bancada, né? Sempre trabalhei muito com ciência muito bem equacionada, né? Você vai para o campo com esse pessoal que faz essa parte de cima aqui, ó, né? E acompanha. Tem coisas que acontecem ali que a ciência não explica. É muito interessante. Nós estamos fazendo bancos de dados agora com dados brutos das observações de campo, que tem que ser muito bem feitas, né? Elas têm que ter uma normatização. Não é qualquer coisa do campo que você vai armazenar em dados, mas tem surgido dados importantíssimos. Inclusive o pessoal agora lá de Goiás, eles estão preocupados em não colocar isso na nuvem. Isso é uma preciosidade para a indústria, colocar isso em bancos proprietários para evitar roubo, né? E aqui são os bichinhos, as vespinhas, que a gente cria em laboratório, solta no campo para combater as pragas, ao invés de usar os agrotóxicos. Gente, isso está crescendo demais no Brasil. Vocês não imaginam fábricas, porque a gente criava isso no laboratório, né? Cria lá em laboratório, com os alunos nossos, dá o solta no campo. Agora tem fábricas robotizadas, sem gente, produzindo esses bichinhos. E é um sucesso no campo, né?
Aqui é o Spark Bio, que eu trabalho com eles também, lá em Piracicaba. É uma cooperação da FAPESP com a Exalc e um grupo holandês. Então aqui você vê no cantinho esquerdo de vocês uma vespinha atacando, né, ovos de uma lagarta, que se nascer ali vai comer a soja, vai comer o milho, vai comer outras coisas. Então ele vai ali, coloca e vai matando. E lado de lá, à direita ali, você tem uma praga sendo comida, vamos dizer assim, por um fungo, né, que se instalou nela e elimina. E com isso você não precisa usar agrotóxico, né. E aqui é uma grande versão brasileira, né, que é a produção dentro de uma biodiversidade. Então você consorcia produção de madeira com soja, com milho, não soja e milho, mas soja ou milho, e produção com leite, né? Então você cria um espaço de agricultura chamada integração lavoura-pecuária-floresta, que pode ser integração lavoura-pecuária, ou lavoura-floresta, ou lavoura-pecuária-floresta. Isso é um sucesso. Isso não tem ninguém no mundo que faz melhor do que a gente. Em que você produz a propriedade, o fazendeiro, o produtor, ele vai ter a possibilidade, com leite, mensalmente ter uma renda, a madeira de 5 anos, né? E ele pode plantar soja do lado esquerdo ali, ou milho, e ter uma renda. Então, diversificou a renda do produtor e você cria um sistema diverso. Acaba com a monocultura, que é o grande problema. Isso é uma grande sacada do Brasil, é uma coisa que está sendo está crescendo muito, porque tem muita vantagem, né? Aqui é outra, não tinha uma fotografia melhor na correria, mas o plantio direto, que é muito interessante. O plantio direto nasceu na Alemanha, não vingou na Europa. Os alemães de Santa Catarina trouxeram essa técnica, faziam isso lá em Santa Catarina, eram ridicularizados, né? Porque não cortavam a terra, eles plantavam um buraquinho, plantavam a semente ou a muda, né? E não cortavam o terreno, e cuidavam daquilo ali. E até que um dia a Embrapa viu isso, né? E pegou para ela. Hoje você fala em plantio direto, é a Embrapa, né? Ela é muito danada no marketing, né? Mas foram esses alemães lá em Santa Catarina que criou. E isso expandiu. Qual que é a vantagem disso? É que você não deixa o solo exposto. Você, toda a vegetação que nasce ali, você corta e deposita no solo, e ele fica, como vocês veem, entre as fileiras, o solo está protegido, ou seja, não perde água. Então esse plantio direto também foi uma coisa muito importante na agricultura, porque você protegendo o solo, não perdendo água, você mantém a microbiota do solo. Tá? E você mantém outros organismos, próprios insetos, benéficos, nessa palha entre as plantações. Então há uma evolução muito grande nesse tipo de agricultura. E ninguém mais corta o solo hoje. Basicamente todo mundo faz isso. E tem também a questão da contribuição da agricultura na sustentabilidade de uma maneira geral, agora com a questão do etanol, né? E o etanol, que é tipicamente brasileiro, foi uma invenção da ciência e do empreendedorismo no Brasil, e que agora está sendo também trabalhado para a geração do hidrogênio, né? E isso vai ser uma vantagem do ponto de vista da eliminação da gasolina, do diesel, né? E dos fósseis, né? E o Brasil também tem agora uma expansão muito grande de dendê e macaúba também. Macaúba é uma planta brasileira, né? Sul-americana, ainda sendo domestificada, e que tem uma possibilidade muito grande de produção de óleo de macaúba, principalmente para aviões, né? Que é um grande problema, a poluição por aviões. E aqui tem uma coisa também
interessante, que é importante ver da questão do agro também, que é essa democratização da proteína animal no Brasil, né? Porque quem é mais antigo deve se lembrar aí de que o frango, né, na década de 70, que é quando eu formei em agronomia, o frango você comia aos domingos, porque era muito caro, né? Ou então, quando você estava doente no hospital, uma canja de frango, de galinha, né? Então, quando o frango ou você estava doente, alguma coisa acontecia aí, né? Porque era muito caro. O frango demorava 180 dias para ser produzido numa fazenda, né? E com as tecnologias, né, nós chegamos a um frango que hoje é 38 dias, né, e que você... o Brasil, na década de 70, o Brasil produzia 217 mil toneladas de frango. Em 2022, 14 milhões de toneladas de frango, carne de frango, né? Em 2021, o Brasil exportou 4,2 milhões de toneladas. É mais ou menos isso, né? O Brasil produz hoje 15 milhões de toneladas, exporta 5 e consome 10. Né? A maior parte é consumida aqui mesmo. E é um preço que o mundo não tem. Carne de frango, o brasileiro consegue. Né? Até pouco tempo conseguia mais, né? Mas ainda consegue comer uma proteína animal. E por um preço que o mundo não oferta, né? Aqui eu quero lembrar o papel das cooperativas agrícolas, né? Porque quando se fala em agro, a gente tem que ter isso em conta. Realmente você tem grandes produtores que acumulam muita riqueza e muitas vezes não estão apegados à sustentabilidade. Isso é um problema, a gente tem que enfrentar isso. Mas o caso do frango, não tem grande produtor. É tudo pequeno produtor, são nas cooperativas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala do agro como grandes produtores. Existem realmente, eles, do ponto de vista financeiro, eles são maiores que todo mundo, mas a atividade, por exemplo, do frango, são pequenos produtores, a agricultura familiar, que dá renda a essas pessoas no campo, né? Então esse é um aspecto que chama muita atenção. E outra coisa que também chama muita atenção, quando a gente fala que a agricultura tropical ela foi uma invenção da ciência brasileira, e foi realmente, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela sozinha não faria o que foi feito. Há um empreendedorismo muito grande e uma resiliência muito grande do produtor rural, que enfrenta umas dificuldades muito grandes com essa questão do clima, né? Aqui tem um frango que eu gosto sempre de mostrar, né? Que aqui me chama a atenção, né? Eu tirei essa foto e na verdade o frango brasileiro é um parque tecnológico, né? Ele tem todas as genes, né, que foram feitos para... não tem nenhuma transgenia, por cruzamento mesmo, mas esse frango me lembra aqui uma coisa que é um outro problema da sustentabilidade econômica do Brasil, porque toda a genética de frango é importada, né? Quando você come um pedacinho de frango, quando você come uma asinha de frango, você está dando algum centavo ali, ou para Cargill, né, ou para Shell. Né? São dois grandes grupos que dominam a genética de frango. O Brasil perdeu o time, tinha muito projeto, faltou dinheiro, né? Um certo expor da ciência brasileira nessa frente. Você está avançando, quando falta dinheiro, perde tudo. Você tem que começar do zero novamente. O Brasil não desenvolveu uma genética de frango e é todo importado. Esse frango, por exemplo, aí, né, de uma padaria que eu tirei, a bisavó dele e a tetravó moram na Inglaterra ou em St. Louis, nos Estados Unidos. É interessante você falar que o frango tem vó, né? Tem vó, tem bisavó? Tem. E quando ele chega no Brasil, é o ovo que vem no Brasil, ele nasce aqui, e essa galinha que nasce aqui vai dar o pintinho que dá o frango nosso, né? E o Brasil, você tem coisas curiosas. O Brasil hoje ele importa as matrizes, faz o ovo aqui e exporta para a África. Então, um negócio muito grande no Brasil exportando ovo para lá. E os ovos chegam lá já
ponto, já os pintinhos, né? Sai do avião já os pintinhos. Mas isso aqui, gente, isso remete à soberania. O país perdeu a soberania na genética animal. Nós temos em Uberaba a genética do boi Nelore, né? Nós temos na suinocultura um pouquinho ainda, mas perdemos grande parte. E perdemos, por exemplo, por causa da... É muito complicado, não quero entrar nisso porque vai distrair muito, há um parêntese, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a genética desses animais no Brasil não domina mais. A genética das plantas, 6 plantas, milho, trigo, soja, arroz, então, isso tudo está na mão das multinacionais. O Brasil não tem essa semente. Ele compra essa semente. E a coisa mais cara da produção é a semente. Então vocês veem como a coisa é complexa, né? Você não tem... Se os Estados Unidos, por um motivo qualquer, falar com a Cargill, olha, diminui a semente de soja para o Brasil, nós estamos com um problema. E o frango, ele é 40% de soja e 60% de milho. Você criar um frango, você gasta 40% de soja e 60% de milho. O resto é água. E essa soja, esse milho, está na mão. Eu não sou xenófobo, eu não sou contra a importação de nada, mas é uma vulnerabilidade absurda, né, que nós temos na agricultura e também na medicina. A gente sabe os remédios, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Então os prioritários, os desafios prioritários que nós temos e que estão sendo trabalhados, né, é a questão da inclusão tecnológica. Nós temos o agro, ele é mais ou menos 824 endereços, que a gente chama, que tem cooperativa, tem muita coisa, né? Então 824 entidades que cuidam, que se beneficiam com o agro, ou que fazem o agro. E na outra ponta você tem 4,7 milhões de famílias que produzem 15% da produção de alimentos e são pobres. É a agricultura familiar. Inclusive tem uma ideia de que a agricultura familiar produz 75% dos produtos consumidos pelo Brasil. Não é verdade. Isso é um dado falso, que simplesmente vai pela horticultura. Na horticultura, sim. A agricultura familiar é responsável por 75%, mas só na horticultura, só na alface e tal. Mas essas sementes são estrangeiras, não são brasileiras. Bom, e tem uma coisa também que incomoda muito, né, que a gente precisa trabalhar, é o pagamento. Não, antes disso eu vou falar um pouquinho. Essa coisa da sustentabilidade das sementes, essas sementes que estão vendidas no Brasil hoje, elas não servem para sustentabilidade, elas atrapalham, porque elas são dependentes de produtos químicos. A indústria fez isso, né? Então você põe uma semente, você precisa dar comida, então ela não vai. Então nós estamos desenvolvendo lá na Exalc um projeto grande, brasileiro, centrado na Exalc, de produção da semente brasileira para a sustentabilidade. É um projeto assim. A gente gostaria até que o ano que vem a gente conseguisse, o presidente Lula, lançar esse projeto. É muito importante a gente voltar a ter semente brasileira. E própria, uma semente de uma planta que ela não vai produzir igual a outra, mas ela vai dar mais lucro ao produtor e ao país. Por quê? Porque ela não precisa tanto complementos químicos que são feitos pela própria indústria, né? E a outra questão final agora é o pagamento de serviços ambientais, né? O Brasil exige, né, que o produtor reserve uma área dele. Isso é o único país do mundo que faz isso. Você tem 100 hectares de terra, você vai ter que, essa aqui é reserva, essa aqui é água, então você tem que, você não pode plantar aí, mas não paga nada para que não plante. O que acontece? Uns obedecem, outros não obedecem. O mundo não faz isso. O mundo, quando quer fazer isso,
ele confisca a terra e paga. Os Estados Unidos da Califórnia é o exemplo maior disso. Ele fala, essa terra aqui tem produção de água e tal, isso aqui é muito importante, confisco e te pago por isso. E o produtor fica com a terra dele. No Brasil, é uma coisa que não pode dar certo, porque é como se eu falasse, olha, sua casa, você tem direito a usar todos os quartos, menos esse aqui vai ficar para o governo. Como assim? A casa é minha. Como que eu vou deixar uma casa, um quarto? Não, isso você tem que deixar, pode usar. Então, se nós tivermos implantado esse serviço, e é tanto dinheiro, né, que vai para outras coisas, que a gente podia vir para isso, né, que ajudaria muito a sustentabilidade. E o plano de comunicação, né, o agronegócio, por exemplo, a gente alimenta o mundo, né, alimenta o próprio Brasil, e é um projeto que não é dos brasileiros, né, é um projeto que não tem uma percepção favorável. Né. Então, é uma narrativa contra muito grande, e que o agro não sabe se defender disso. Ele tem feito muitas coisas interessantes, tem avançado muito, é muito próximo à ciência brasileira na área, mas não consegue se comunicar. Né? E eu acho que muito porque a nossa cultura não é muito do negócio. O negócio é uma coisa, quando fala negócio, a gente já se empia, né? É um negócio ruim. Mas você não faz um país sem ter negócios. Isso não é possível. Então, a gente sente muito essa falta de comunicação estratégica. Né? Acabou o tempo já, eu posso apresentar mais um slide. Tem um que eu gostaria de mostrar rapidinho. Esse aqui mostra os maiores produtores mundiais do agro. Está vendo ali o Brasil, onde é que ele está? Azul, dá para ver? Então, primeiro China, Índia, a União Europeia e UK, Estados Unidos e Brasil. Então, são produtores, tá? Importadores, China, Estados Unidos, União Europeia e UK, tá? Então, importadores, nós não importamos mais comida significativamente, né? Aí, lembrando que na década de 70 a agricultura tropical nasceu porque o Brasil não tinha dinheiro para comprar mais comida lá fora. Nós não tínhamos petróleo, aí não tínhamos dinheiro, então a fome era eminente. Aqui os exportadores. Quem mais exporta? O Brasil. Depois a China. A China é grande produtor de alimentos. Né? Tem uma população gigantesca. Né? A Índia também. Agora, aqui, os maiores exportadores. Isso aqui é uma coisa que me impressiona muito. Vocês viram que quem mais exporta é o Brasil. Quem mais importa ali o terceiro, par e passo com a China e Hong Kong, você tem a União Europeia, né? E aqui você tem aqueles que produzem. A União Europeia produz pouquinho, tá vendo lá? Pouco mais do que o Brasil, né? Então, isso aqui me chama a atenção porque quando você vê os maiores exportadores, o primeiro é a União Europeia. O maior exportador. Em dinheiro, né? Então, aqui, isso me remete a Holanda já é o segundo maior exportador do mundo em volume financeiro, não é volume de quilos, né? Toneladas, mas de dinheiro. Então, aqui tem uma preocupação muito grande de que a Holanda, por exemplo, ela tem um sistema, né, mas muito bem, né, os holandeses são grandes comerciantes, né, eles trabalham muito a questão da União Europeia, da ciência e do privado, eles trabalham isso muito bem e já estão chegando a ser o segundo maior exportador. Então, isso aqui mostra para a gente, se a Europa, olha bem, se a Europa é um dos maiores exportadores e não produz tanto, onde que ela tira a matéria-prima? No Brasil. Então eles têm o maior interesse, né, de fazer aquela coisa antiga que a gente conhece, eu pelo menos conheço muito, pela minha família, de você desvalorizar o produto para você comprar barato. Então eu tive na Noruega, por conta do Prêmio Nobel, da Paz. Na Noruega,
Se você falar assim, eu tenho um moranguinho para vender para você, eles falam, não, você se matou. Você se matou. Eu compro, mas é barato. Você não tem para vender isso. Você se matou. Então, essa questão das críticas europeias, muitas delas fundamentadas, muitas delas nos ajudam a mover para frente, né? Mas tem um componente econômico muito grande. O interesse econômico a Europa hoje, ela não sobrevive sem o Brasil. Não sobrevive. Não tem condição de sobreviver, do ponto de vista de alimentação e de comércio de alimentos. Você exporta para a Europa o café e eles te vendem a cápsula. Esse é um negócio que a gente não consegue mover por causa do interesse dos europeus junto com o poder econômico no Brasil. Você não consegue financiamento para fazer aquilo que eles vendem para nós. Então é um conjunto, eu só queria alertar, existe um conjunto, não é porque, se você for, eu conheço bem a agricultura na França e na Holanda. Na Holanda é a agricultura praticamente casa de vegetação. Eles não têm terra. A França é um grande produtor de alimentos. As exigências que eles fazem para a gente, eles não fazem para eles. Então existe uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com as críticas que fazem a nós, que não são verdadeiras, muitas vezes nos atrapalham. E para vocês terem uma ideia, a carne de boi, o bife que nós comemos no Brasil é exportado para eles. E eles comem isso na mesa. Claro que não nos melhores lugares, porque a carne primeiro é dura. Né? A carne que eles consomem de primeira qualidade é da Nova Zelândia e da Austrália. A nossa carne já entrou no mercado europeu muito como bife, como steak. Mas eles não compram da gente. Compram como carne moída, para fazer hambúrguer. Porque o Brasil ele começou a exportar carne para fazer hambúrguer, carne moída. Ela pode ser dura, não tem problema. Só que nós evoluímos muito, mas a gente não consegue preço. Porque toda vez que você for vender carne, eles vão dizer, você desmatou. Você desmatou, então não serve. Mas quando compram, colocam sobre a mesa e não como carne moída. Então, é um jogo, que vocês sabem disso, um jogo econômico que está por trás de tudo isso e que a gente precisa preservar, porque o Brasil não tem alternativa. A indústria brasileira praticamente acabou. Hoje nós temos indústrias internacionais no Brasil que fabricam no Brasil 1% das grandes companhias internacionais. 1%. 1% das grandes companhias produzem aqui. A gente não tem mais base tecnológica. Vocês viram na Covid, nós não tínhamos base tecnológica para produzir respiradores. Então a gente está num processo de importação muito grande e não estamos levando vantagem. E os principais que ajudam a isso somos nós mesmos. Nós mesmos ajudamos, porque nós compramos a retórica, principalmente da França, porque interessa a eles. Né? Então, é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, porque isso diz respeito a gerar renda no Brasil, gerar alimento, comida e renda. E se a gente não tem renda, não tem como a gente atacar a pobreza, porque o grande problema do Brasil não é só a desigualdade, é a pobreza. A pobreza é que traz a desigualdade. E para combater a pobreza, você precisa de alimento e você precisa de renda. E a gente está claudicando nessa questão. Fica aqui, César, desculpa, eu falei muito, eu falo com o César, ex-reitor é um perigo, fala demais da conta. Né, César? Ele não. César é exceção, fala pouco. Obrigado.